Resumindo o conteúdo da quarta aula do módulo 1 de História da Igreja. Nós começamos a estudar o período geral da história da Igreja, que é chamado de Igreja Medieval, que vai desde a queda de Roma, em 475 depois de Cristo, até a queda de Constantinopla, em 1453 depois de Cristo. Então, nós vamos ver que durante esse período há um grande desenvolvimento da Igreja, bem como o crescimento do poder papal, principalmente na Igreja Romana Ocidental, uma vez que Roma continuava a ser a cidade imperial. O crescimento do poder papal. O Papa de Roma já afirmava ser o bispo universal, mas agora passa a reclamar a posição de governante das nações, acima de reis e imperadores. Houve um período de crescimento do poder papal, entre 590 e 1073, Gregório I, o Grande, e teve o seu apogeu com Gregório VII e Hildebrando. Cada papa, ao assumir o cargo, recebia um novo nome, segundo a hierarquia ou a linhagem dos papas. Gregório I, ele desejava o título de bispo universal. Então, começou a assumir o governo das províncias ao redor de Roma, com o propósito de expandir o seu poder de atuação. E Gregório I desenvolveu certas doutrinas que não eram bíblicas: a adoração a imagens, escultura, o purgatório e a transubstanciação. Defendeu a vida monástica, foi monge e um ótimo administrador. Há várias coisas que provam o crescimento do poder papal. Uma delas é o crescimento, o fortalecimento da justiça. A Igreja assumiu o papel de intermediária entre o imperador e os súditos. Assim, ela reprimia a tirania e a injustiça. Os papas chegaram a obrigar os imperadores a receber de volta mulheres que eles haviam repudiado. Em geral, os papas, no início da Idade Média, favoreciam os governadores justos e honestos. Outra coisa que fortaleceu o papado, o poder papal, eram as incertezas dos governos seculares. Os governos seculares eram cheios de rivalidades, incertezas, diferentemente do governo eclesiástico. O antigo império caiu, o Império Romano caiu no século V e a Europa no século IX, até que chegou Carlos Magno e estabeleceu o seu império. Agora, os seus sucessores eram fracos e sempre estavam buscando o auxílio de Roma. Firmeza do governo da Igreja. Apesar de toda a instabilidade política nos países da Europa, a Igreja se mantinha firme. O império mudava, os reis mudavam, mas a Igreja estava cada vez mais forte. O monasticismo cresceu nessa época. A vida de reclusão, separação nos mosteiros e montes. A Igreja tinha fortes aliados em defesa dos seus interesses. Uma outra coisa que fortaleceu a Igreja foi as fraudes pias, que eram documentos fraudados, que davam à Igreja poderes, que davam à Igreja uma posição
de autoridade, de poder diante das nações, diante do povo. Esses documentos eram aceitos sem nenhuma verificação, eram aceitos de boa fé, mas séculos depois, quando eles foram examinados, descobriram que eram fraudes, que eram documentos fraudados, que não usavam a linguagem que era usada nos tempos a que eles foram atribuídos. Então, eles usavam linguagem moderna para documentos que foram datados de muitos anos antes, né? Também usavam a Vulgata Latina quando ela ainda não existia, né? Então, os documentos foram examinados e constatou-se que havia aí uma fraude, né? Fraude piedosa, fraude pia, né? Que dava à igreja poderes que ela nunca teve, tá? O período culminante deste período foi 1073 a 1206, governo de Gregório VII, ou Hildebrando. Esses anos foram marcados por um poder muito grande que o Papa exerceu sobre toda a Igreja e a Europa. Foi conquistado com Hildebrando, ou Gregório VII, o poder absoluto em aproximadamente 20 anos, né? O Papa passou a dominar praticamente toda a Europa. Reforma no clero. Houve uma reforma porque o clero estava corrompido, né? Elevaram-se as normas morais, interromperam a simonia, a compra e venda de posições eclesiásticas. Exigiu-se o celibato dos sacerdotes, né? Isso tornou uma norma obrigatória na igreja. Houve a separação, né, da igreja e do Estado. Então, Gregório VII pôs fim à nomeação dos papas pelos reis e imperadores, cabendo isso somente ao clero. Também qualquer acusação contra a igreja, contra bispos ou qualquer autoridade eclesiástica seria julgado num tribunal eclesiástico e não no tribunal comum. Os bispos que normalmente recebiam um anel e um cajado do imperador e prometiam a ele fidelidade, foram proibidos de fazer isso, né? A igreja assumia um papel de supremacia. Afirmava: jamais houve erro na igreja humana e que, segundo a Bíblia, ela jamais erraria. Henrique IV, imperador, convocou um sínodo dos bispos alemães e induziu-os a votar pela deposição do Papa. Mas Gregório VII ficou sabendo, excomungou Henrique IV. Disse aos súditos não serem leais ao imperador. Em 1077, o imperador Henrique colocou de lado suas posses reais e, descalço, vestido somente com lã, permaneceu às portas do Papa 3 dias para receber o perdão e reconheceu a sua submissão ao Papa. Logo que Henrique IV recuperou o poder, declarou guerra ao Papa, retirou o Papa de Roma, onde acabou morrendo no exílio. E o Hildebrando não desejava acabar com o governo dos estados, mas queria que esses se colocassem submissos ao governo da igreja, tá? Então, depois de Hildebrando veio Inocêncio, que governou de 1198 a 1216, tá? Ele fez algumas afirmações contundentes. Ele disse que o sucessor de São Pedro ocupa a posição intermediária entre Deus e os homens. É como se colocasse no lugar de Cristo, né?
E Cristo é o único mediador. Ele fala aqui que o sucessor de Pedro era o único que ocupa a posição intermediária entre Deus e o homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Praticamente, ele estava afirmando aí que o Papa, né, era infalível, né, que era completamente impecável. Afirma ainda que o Papa foi entregue não somente à Igreja, mas também o mundo inteiro com o direito de dispor finalmente da coroa imperial e de todas as outras coroas. Então, ele queria ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós sabemos quem é essa pessoa. Eleição do imperador. Inocêncio elegeu Otto Brunswick para imperador. Otto declarou que alcançara a coroa pela graça de Deus e pela sede apostólica. Governo de Roma. O Papa assumiu o governo da cidade de Roma. Foi precursor dos estados da Igreja. Na Idade Média, a Igreja tinha os seus próprios estados e consta-se que metade quase das terras da Europa pertenciam aos estados da Igreja. Submissão do rei da França, né? O Papa obrigou o rei Felipe Augusto, rei da França, a reconciliar-se com a sua esposa, da qual se divorciaram injustamente. Também o rei da Inglaterra se submeteu ao Papa, né? O Papa excomungou o rei João sem terra e obrigou a entregar a coroa ao Papa. Inocêncio II foi o Papa com maior poder autocrático que a Igreja Católica viu. Período de decadência, né? Bonifácio VIII, 1316 depois de Cristo. Eles tinham as mesmas pretensões dos outros papas, só que ele mandava, mas ninguém obedecia, né? A partir de 1305, né? Durante 60 anos, os papas foram escolhidos pelo rei da França, tá? Que mantinha os papas como reféns, né, dele. E ele fazia e desfazia, elegendo e depondo os papas. O cativeiro babilônico, assim chamado, né, ou figurativamente chamado, né, é que depois que Felipe, rei da França, declarou guerra ao Papa e o encarcerou, né, por alguns anos, a sede do papado foi transferido de Roma para Avignon, sul da França, de 1305 a 1377. Os papas eram submissos ao imperador, as ordens papais eram desrespeitadas, inclusive a excomunhão. Tá? Concílio de Constança. Em 1377, o Papa Gregório IX voltou a Roma. Em 1414, houve um concílio para decidir entre 4 papas existentes qual seria o a assumir o poder, né? O concílio depois dos 4 e acabou escolhendo um novo papa. Em 1378, os papas continuaram a morar em Roma e continuaram a pretender elevadas posições, mas nada conseguiram. Uma coisa que também foi uma ameaça para o poder papal e da Igreja Católica foi o aparecimento do maometano, poder maometano. O fundador desse movimento, também chamado muçulmano, foi Maomé. Ele viveu em 570 a 632 da era cristã. Nasceu em Meca, na Arábia, em 1570. Iniciou sua carreira em 610, com aproximadamente 40 anos. Maomé fugiu de Meca por causa da perseguição, em 622,
Conquistou várias tribos rebeldes, voltou para Meca e morreu em 632, como profeta e governador conhecido por toda a Arábia. Após 13 séculos de existência, os muçulmanos são mais de 600 milhões de fiéis em todo o mundo. É provável que hoje seja muito mais. E é a religião que mais cresce no mundo, principalmente na África e na Ásia, né? A religião do muçulmano, ou do Islã. Islã significa submissão, isto é, obediência à vontade de Deus. Os artigos de fé, né? Um só Deus que se chama Alá. Todos os acontecimentos, bons e maus, são pré-ordenados por Deus. Logo, todos estão fazendo a vontade de Deus. Existem anjos bons e maus em contato permanente com os homens. Deus transmitiu sua mensagem através do anjo Gabriel a Maomé. Deus enviou profetas aos homens: Adão, Moisés, Jesus, os apóstolos, e sobre todos estes está Maomé. No futuro haverá ressurreição final, julgamento, céu e inferno. Tá? O progresso do islamismo. Tá? Os guerreiros árabes davam aos seus inimigos três escolhas: seguir o Islã ou converter-se ao Islã, pagar tributo ou a morte para os que resistissem. A Palestina e a Síria foram facilmente conquistadas. Lugares famosos do cristianismo estavam agora em poder do Islã. Foram conquistadas províncias através de todo o Império Romano, ficando apenas Constantinopla. No Oriente, sua atuação estendia-se da Pérsia até a Índia. No Ocidente, incluía o Egito, norte da África, a maior parte da Espanha. Na Europa, parou no sul da França, por Carlos Martelo, que, unindo várias tribos, em 732, na cidade de Tours, venceu os muçulmanos e impediu que a Europa fosse dominada completamente por eles. Seus elementos de poder, né, a fé árabe, os primeiros crentes em Maomé eram guerreiros árabes ferozes. Acreditavam estar cumprindo a vontade de Deus e fazendo uma guerra santa, né? Todo maometano que morresse em luta acreditava que imediatamente iria para o céu e receberia ali alguns benefícios especiais. Alguns criam que, morrendo em batalha, seriam recompensados com um harém de virgens lá no paraíso celestial. A submissão greco-romana. Em contraste com esse espírito invencível, viril e conquistador, estava a natureza política submissa e débil dos greco-asiáticos. Grande número da população do Império Grego eram monges e eclesiásticos dispostos a orar, mas não a lutar. O caráter da religião muçulmana era considerado melhor que o paganismo. Era mais forte também que o tipo de cristianismo que encontrou e venceu na Idade Média. A Igreja Oriental havia cessado seus esforços missionários, havia perdido toda a sua energia e influência. Aspectos favoráveis do maometismo: simplicidade da doutrina, criam no único Deus e na obediência a ele. Não tinha o sistema doutrinário complicado e misterioso que gerasse controvérsias intermináveis. Não havia necessidade de erudição, se opunham à adoração de imagens, né? E quando dominaram territórios cristãos, romanos, eles destruíram as imagens que encontraram nas igrejas. Se recusavam, havia uma recusa da mediação sacerdotal e dos santos, né? Então, os muçulmanos acreditavam não precisar de serviço sacerdotal, procuravam levar todas as almas diretamente a Deus,
adoração direta a Deus, eram abstinentes em relação às bebidas alcoólicas e ao vinho, promoviam a literatura e a ciência. Né? No tempo dos califas, a ciência e a literatura tiveram um grande progresso. Os árabes desenvolveram os números, os números arábicos, né? E também a matemática e a astronomia. Os maometanos na Espanha desenvolveram mais do que os reinos cristãos da península, né? Mas eles foram expulsos da Península Ibérica depois de alguns séculos. Aspectos desfavoráveis do maometismo: a conversão por meio da conquista. Homens tinham ódio em lugar de amor. E a, a cidade que era conquistada, os seus habitantes eram obrigatoriamente convertidos ao Islã, né? Ou eram mortos. Geralmente os homens eram mortos, as mulheres eram levadas para os haréns e as crianças eram educadas na fé maometana. Religião secularizada. O pensamento dos Islã era que o Estado e a Igreja eram um. Portanto, o governo precisava todo o poder possível para a propagação da verdadeira religião, que era deles, e a supressão da falsa, todas as outras. Tá? Conceito de Deus: para os muçulmanos, Deus era uma espécie de déspota oriental, implacável, temível, sem amor para com a humanidade, a não ser para com os seguidores de Maomé, o profeta. A pessoa de Cristo estava completamente fora do seu sistema doutrinário. Para eles, Cristo não é Senhor, nem Deus, nem Salvador, mas apenas um profeta inferior a Maomé. Né? A vida futura é inteiramente destituída de espiritualidade, inteiramente sensual. Né? Eles aguardavam, esperavam, ansiavam por um paraíso que oferecesse prazeres, inclusive sexuais. A degradação da mulher. As mulheres eram tratadas como escravas, simples objetos para o prazer dos homens. Né? A exceção dos países muçulmanos é a Turquia. Em 1930, deu às mulheres o direito de votar e ser votadas em eleições municipais. Quase em todos os povos, países muçulmanos, a mulher tem uma condição muito inferior ao homem, tá? Não tem direitos e não recebe um tratamento digno. A incapacidade de governar. Os muçulmanos eram bons para conquistar, mas eram péssimos administradores. Não conseguiam estabelecer governos justos e sábios. Eram os piores governos de todo o mundo, em contraste com a administração dos romanos. Tá? Muito bem. O Sacro Império Romano. Desde o 10º século até o 19º, esse Império Sacro Romano é chamado também de Império Germânico. Apesar de tudo, liderança de tribos guerreiras procuravam manter a ordem. O fundador do Sacro Império Romano foi Carlos Magno, 742 a 814. Um dos maiores homens de todos os tempos, neto de Carlos Martelo, que venceu na Batalha de Tours, no sul da França, os muçulmanos, impedindo-os de conquistar toda a Europa. Esse homem, Carlos Magno, era considerado senhor de quase todos os países da Europa Ocidental, norte da Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, Áustria e Itália. Foi coroado pelo Papa Leão III como Carlos Augusto, imperador romano. Foi considerado sucessor de Augusto, Constantino e dos mais antigos imperadores romanos. Era sábio, poderoso, reformador, conquistador, legislador, protetor da educação e da igreja. O império. Seu império
Durou pouco tempo, os fracos imperadores, descendentes de Carlos Magno, e o desenvolvimento de vários países e estados enfraqueceram o Sacro o Romano Império. O imperador era honrado, mas não era obedecido. Tá? Sucessores de Carlos Magno eram eleitos por um corpo de eleitores e 7 príncipes. Foram 54 imperadores que sucederam Carlos Magno. Havia uma forte rivalidade entre imperadores e papas. Depois da reforma, isso melhorou bastante. Tá? Foram fixadas linhas divisórias entre as igrejas, a igreja e os estados. A decadência e queda do império, e o império de Carlos Magno. No auge do reino da Áustria, muitas províncias conseguiram suas independências. Em 1806, terminou a sucessão dos imperadores. O imperador Francisco II tirou o título de imperador do Sacro Império Romano para imperador da Áustria. A separação da Igreja Latina e Grega aconteceu em 1054. Formalmente, deu-se no século XI, apesar de haver começado muito tempo antes. As diversas diferenças levaram uma igreja a excomungar a outra e não reconhecer a autoridade eclesiástica da outra. Quais foram as causas dessa separação? Causas doutrinárias, né? Latinos e gregos divergiam sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Uns achavam que ele procedia do Pai e do Filho, e outros afirmavam que ele procedia apenas do Pai. Houve muitas divergências, livros escritos, debates calorosos e até sangue derramado. Havia também uma divergência cerimonial, né? Costumes diferentes entre as igrejas do Ocidente e as igrejas do Oriente. A igreja oriental proibiu o casamento, ocidental proibiu o casamento de sacerdotes, a igreja oriental também sancionou tal prática. Nas igrejas ocidentais, havia adoração de imagens que já vinham por mais de 1000 anos, enquanto nas igrejas gregas não existem imagens de escultura, e sim quadros que são estimados com reverência. A igreja romana usava o pão sem fermento, e a igreja grega usava o pão comum. Jejum aos sábados é praticado no Ocidente e nunca no Oriente. Depois foi transferido para a sexta-feira. O Ocidente usava o latim em suas cerimônias, enquanto a Igreja do Oriente, o grego. A causa política também para a separação, a separação da Europa do trono de Constantinopla pelo estabelecimento do Sacro Império Romano. Mesmo com a queda de Roma, 476, havia uma submissão teórica dos bárbaros, godos e francos a Constantinopla. Mais tarde, com Carlos Magno, houve uma separação entre o Estado e a Igreja. Quais eram as reivindicações de Roma? Roma queria buscar o poder universal da Igreja. Em Roma, a Igreja dominava o Estado. Em Constantinopla, o Estado dominava a Igreja. Nesse período surgiram também as cruzadas, né? A princípio, havia muitas peregrinações à Terra Santa, desde o século VI. No ano 1000, essas peregrinações aumentavam devido à expectativa da volta de Cristo. A princípio, as peregrinações eram facilitadas, mas depois começou a haver perseguições, roubos e até morte dos peregrinos. Começou-se, então, nesse tempo, o desejo de libertar a Terra Santa dos infiéis. Então surgiram as cruzadas, incentivadas também pela Igreja Católica Romana. A primeira cruzada, 1095 a 1099, liderada por Godofredo de Bouillon,
foi anunciada pelo Papa Urbano II em 1095 no Concílio de Clermont. Cavaleiros receberam a cruz como insígnia e foram combater os sarracenos. Foi composta de 275.000 dos melhores guerreiros de toda a Europa, liderada por Godofredo de Bouillon e outros. Houve grandes desentendimentos entre a liderança, mas conseguiram retomar Jerusalém e quase toda a Palestina. Quiseram dar o título de rei para Godofredo, ele não aceitou. Então puseram o título de barão defensor do Santo Sepulcro. O reino de Jerusalém durou até 1187. Esse reino era cercado pelos sarracenos e seus aliados. Portanto, esse reino de Jerusalém só tinha apoio mesmo da Europa, que estava que ficava muito distante, né, ali do Oriente Médio. Então, era muito difícil manter o poder ali em Jerusalém diante de tantos inimigos ao redor. Tá? A Segunda Cruzada, Luís VII e Conrado III. Tá? Essa cruzada existiu pelo boato que os sarracenos estavam atacando os territórios próximos a Jerusalém e que era necessário ir lá para garantir a segurança da cidade. Tá? Nessa segunda cruzada, os sarracenos acabaram conquistando Jerusalém sob a direção do guerreiro Saladino. A Terceira Cruzada, Frederico da Alemanha, Felipe da França e Ricardo da Inglaterra se dirigiram à Terra Santa para libertar novamente a cidade de Jerusalém. Frederico, o melhor general, morreu afogado, os outros dois se desentenderam, Felipe voltou para sua pátria e Ricardo não conseguiu conquistar Jerusalém, mas fez um acordo com Saladino para que os peregrinos cristãos pudessem ter o direito de visitar o Santo Sepulcro sem serem molestados. Quarta Cruzada, Constantinopla. Foi um ataque à capital do Império Romano do Oriente, foi um fracasso total. Né? As cruzadas afastaram o propósito de reconquistar a Terra Santa e voltaram-se contra a própria igreja, contra Constantinopla. Conquistaram e saquearam o Império Grego de Constantinopla e puseram seu governo por 50 anos. No entanto, não cuidaram bem da defesa, né? E alguns guerreiros seljuks atacaram e dominaram a cidade. Né? Quinta Cruzada, 1228, 1229, Frederico II, né, apesar de excomungado, realizou essa cruzada e conseguiu um tratado em que Jerusalém, Haifa, Belém e Nazaré se tornaram estados cristãos. Por causa de estar excomungado, ele mesmo se elegeu rei de Jerusalém. A cidade foi retomada pelos muçulmanos alguns anos depois, em 1244. A Sexta Cruzada invadiram a Palestina através do Egito, né? E Luís IX conseguiu algumas vitórias, mas foi aprisionado pelos muçulmanos. Foi tirado da prisão por uma elevada soma de dinheiro e ficou na Palestina até a morte de sua mãe em 1252, quando então voltou à França. Sétima Cruzada, 1270, 1272, Luís IX, né, juntamente com Eduardo da Inglaterra, que veio a ser Eduardo I, realizaram essa cruzada. Né? A trajetória foi a mesma cruzada anterior, através da África, porém ele morreu na Tunísia. Seu filho propôs a paz e Eduardo voltou para a Inglaterra. Foi a última cruzada. Né? Houve outras cruzadas sem importância. Na verdade, todas as guerras nesse tempo eram chamadas de cruzadas, né? Mesmo que fossem contra os hereges.
Causas do fracasso dessas cruzadas, discórdia entre os chefes. Os chefes das cruzadas estavam mais preocupados com seus próprios interesses, né? Os interesses políticos e também materiais, o espólio das nações e países e reinos que eram conquistados, né? Havia muitos ciúmes e inveja entre os líderes. Apesar disso, havia um povo valente e unido, os muçulmanos, né? Para resistir os cruzados. Falta de visão. Faltou um estadista com visão de longo prazo para garantir a posse da Terra Santa. O povo palestino, na verdade, preferia que seus senhores fossem os muçulmanos do que os cristãos, porque os cristãos escravizavam de uma forma muito pesada. Os cruzados, assim chamados, eram guerreiros que se diziam cristãos, mas que eram extremamente violentos, cruéis, impiedosos e também dizimavam cidades, países inteiros, né? Não, não eram realmente pessoas convertidas, embora lutassem em nome da igreja, né? Muito bem. Alguns resultados bons das cruzadas é que garantiram a segurança dos peregrinos, os acordos que fizeram, né? Com a visita dos peregrinos, cidades como Belém, Nazaré e Jerusalém cresceram em população e riqueza. Repressão dos agressores muçulmanos. Com as cruzadas, os europeus viram que os muçulmanos podiam fazer. Então, começou a haver uma grande resistência ao crescimento do islamismo na Europa. Melhor relação entre as nações. Com as cruzadas, muitos países se uniram com o mesmo objetivo, e começou a haver um respeito tanto no nível de cavalheiros como de liderança. As cruzadas contribuíram para o desenvolvimento da Europa moderna, principalmente nas relações internacionais. Houve impulso ao comércio pela produção de armas, provisões, navios. As riquezas do Oriente foram vistas na Europa, trazidas pelas cruzadas, tapetes, joias, etc. Com isso surgiu uma classe média na Europa, entre senhores e vassalos, que eram os comerciantes. As cidades cresceram. Devido às convocações a serem feitas pelos papas sobre as cruzadas, o poder se elevava acima dos reis e príncipes. A igreja conseguia terras com essas cruzadas e, com isso, aumentava as posses em toda a Europa. Chegou um tempo que quase metade das terras da Europa pertenciam à igreja. Aspectos negativos das cruzadas. Ameaçaram as relações entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. A brutalidade dos cruzados despertou também uma reação muito forte de seus inimigos, que se tornaram ainda mais fanáticos. Com os resultados das cruzadas, proteção aos peregrinos, repressão dos agressores muçulmanos, melhor relação entre as nações.